Comecei a minha reserva de emergência. Hoje é dia de comemorar, hoje é dia de festejar, que nós começamos aí a fazer a nossa primeira construção da nossa reserva de emergência. E ontem, no dia de ontem, 9 de julho de 2026, eu fiz o meu primeiro depósito na minha caixinha ali de reserva destinada à minha reserva de emergência. E esse depósito foram os meus primeiros R$ 5. Enquanto isso, né, por outro lado, nós temos aí disparadamente uma dívida de aproximadamente 27.700 e alguma coisa, quase R$ 28 mil em dívidas. E como que ainda eu posso estar aqui sorridente, né, diante desse cenário, com R$ 28 mil em dívidas e apenas R$ 5 guardado ali na nossa caixinha de reserva de emergência? Bom, o motivo é bem simples, né? O motivo é que, infelizmente, desde os meus 18 anos de idade, eu venho passando, assim, né, uma falta de educação financeira, uma falta de controle financeiro. E antes dos meus 18 anos eu até conseguia guardar ali os meus dinheiros. Porém depois, né, quando eu fui tomando outras decisões, mais responsabilidades foram aparecendo, infelizmente eu comecei a tomar algumas decisões ruins na minha vida e que foi gerando uma bola de neve, foram construindo problemas atrás de problemas, ao qual me fez chegar hoje nessa situação. E em todos esses anos, né, a gente vem aí, né, passando dias aflitos, agoniado, angustiado devido a esse problema financeiro, como muitos de vocês sabem, né, que quem tem problema financeiro acaba passando em sua vida. Então, como desde os meus 18 anos, a partir dali, desde os meus 18 anos, foi eu fazer 18 anos e entrar na minha primeira dívida, e até o dia de hoje aí, né, com quase 35 anos, 34 anos de vida, aí passando os meus dias agoniado, aflito e angustiado. E assim, esses R$ 5 vai tirar isso da minha vida de imediatamente? Não, eu sei que não vão. Eu sei que não vai tirar nada dessas coisas. Mas uma coisa é certa, o primeiro passo eu comecei a dar. E esse primeiro passo que eu comecei a dar foi baseado, né, em vários aprendizados que a gente vem recebendo ao longo do ano, né? E inclusive eu também, né, sou um autor, né, um coautor de um método aí, um conceito ao qual eu denomino como governalismo, que é o poder do autogoverno, que é ali, né, a nossa capacidade de governar a nossa vida em todas as áreas, física, mental, espiritual, finanças e outras coisas assim, né? Eu trago finanças também porque eu sei que é uma área importante da nossa vida, apesar de eu estar com esse problema financeiro. Mas aí, né, entendendo isso e lendo outros livros também, materiais, assistindo conteúdos, eu pude entender algo muito importante aí, como a gente pode trabalhar na nossa vida. E nessa semana, nesses últimos dias, eu comecei a ler um livro que eu achei muito interessante. Eu sempre ouvia falar desse livro, mas nunca tinha pegado para ler. Aí eu encontrei ele na internet ali, né, fiz download e comecei a realizar a leitura dele. Estou ouvindo também audiobook. E a primeira história já deu ali uma luz muito importante, já deu uma luz ali muito interessante, ao qual eu posso estar trazendo na minha vida, né? Que é o quê? Trouxe a história de Bansi, se eu não estou enganado, né? E Arcade. E ali a história ali, quem já leu o livro conhece muito bem, quem não conhece essa história vai lá ler, porque eu não vou lembrar ela muito bem aqui, mas nessa história, em resumo, o autor ele traz ali um ensinamento muito importante, muito poderoso, que é relacionado à questão do pague-se primeiro. Esse livro, né, inclusive, ele é um livro assim voltado para educação financeira, construção de riqueza e pontos assim similares. E ali nesse primeiro ensinamento desse livro ele fala isso, ó, pague-se primeiro. A primeira coisa que você deve fazer na sua vida, em vez de você pagar as outras pessoas, tirar o seu dinheiro e pagar aluguel, água, internet e essas contas aí que nós temos que fazer no nosso dia a dia, antes mesmo de compra, nós devemos nos pagar primeiramente. E eu, né, como conhecedor da palavra de Deus, entendendo, né, de que existem outros pontos também interessantes na nossa vida, a ordem que eu vou seguir na minha vida é essa, né? Primeiro Deus, segundo eu e terceiro os outros. Assim vai seguir a lógica das minhas finanças em tudo que eu for fazer na minha vida hoje. Primeiro Deus, segundo eu e terceiro os outros. Nunca mais eu inverto essa ordem na minha vida. E a partir desse insight ali que eu tive no livro, né, entendendo ali, né, poxa, olha só,
que coisa interessante, pague-se primeiro. E aí a pessoa vai ali construindo a sua riqueza e com isso, né, a própria riqueza depois ela vai rendendo frutos. Eu falei, opa, eu vou começar isso a partir de hoje, a partir de agora. Então quando eu comecei a ler esse livro e falar assim, entender isso de fato na minha vida, aí eu me posicionei essa semana. Eu falei, pronto, eu vou começar a me pagar primeiro. Aí, né, eu já tinha recebido meu pagamento e não fiz esse depósito primeiro, porque até então não tinha pensado nisso, né? Não tinha lido ainda essa parte. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer isso. Aí ontem eu falei, vou abrir a minha caixinha de reserva de emergência aqui no Nubank que eu tenho da vida e vou fazer o meu primeiro depósito de R$5. Aí o livro, ele ensina o que também, né? Ele ensina você a fazer uma reserva estipulada no valor de 10%, que é aí o valor aí das contas que você tem que pagar aí na sua vida. Mas como eu estou numa dificuldade financeira no momento onde o meu salário ele não está sendo suficiente para suprir todas as minhas contas que eu tenho que pagar aí mensalmente, né? Aí eu vou o que eu pensei, caraca, o que eu posso fazer? Eu não vou conseguir guardar os 10%. Ah, já sei. Eu vou fazer uma escala, uma dobra. E aí mês após mês eu vou ir colocando dinheiro e a cada mês que passar eu vou dobrando o valor. E foi isso que eu comecei a falar, qual o valor que eu posso começar guardando? Aí onde que me veio a ideia, vou começar guardando R$5. Que aí no primeiro mês eu guardo 5, no segundo eu guardo 10, no terceiro 20, no quarto 40, no quinto 80 e no sexto 160. E aí quando chegar no sexto mês eu vou estar próximo dos meus 10%. E aí vai estar no final do ano ali, né, onde que eu também recebo o 13º, o salário, né, do meu emprego aqui. E outros recebimentos também ali que vai vir para frente. Eu falei, quando chegar nesse período aí de janeiro, que vai ser o sexto mês, já vou estar ali um pouquinho mais aliviado nas minhas contas. E aí a partir desse momento eu começo a guardar os 10% que o livro indica. E é essa a minha meta, esse é o meu objetivo para que eu possa conseguir, né, de fato, mudar esse meu comportamento negativo de dívidas, de sempre gastar o meu dinheiro todo e não ter nenhuma reserva de emergência enquanto eu só venho acumulando dívidas. Então, para que isso venha acontecer, eu estipulei essa meta aí, né? E ontem foi esse dia de vitória, ao qual eu vim aqui compartilhar com vocês aqui nesses minutos, né? E mostrando para vocês que vocês também podem começar isso daí na sua vida. A minha vida já transformou, minha vida já mudou. Eu tô gravando esse vídeo aqui como se fosse alguém que possa te dar esse conselho? Talvez ainda não, mas o tempo, a história, ela pode trazer isso pra gente. E só o tempo ele vai de fato dizer pra gente se tudo isso que eu estou começando aqui no dia de hoje, ontem que eu comecei, ele vai fazer se de fato realmente fez efeito na nossa vida. E daqui a alguns meses, daqui a 6 meses, 7 meses, daqui a um ano, eu vou voltar aqui fazendo outros vídeos aqui para mostrar para vocês como está a minha situação financeira. E você, se estiver interessado em acompanhar essa história, você já sabe muito bem, né? Nós estamos aqui nesta ferramenta, nessa plataforma aqui, onde você pode estar se inscrevendo aí no nosso canal, ativando as notificações para você estar recebendo aí, né, as informações dos próximos vídeos, desta documentação qual eu estarei fazendo aqui pela frente. É importante que você faça isso, né, porque você vai estar me incentivando também. Quem sabe aqui também seja a minha próxima fonte de renda, ao qual eu me ajude a sair mais rápido ainda de toda essa situação ao qual eu venho me encontrando. E aí saio das dívidas, elimino ela, começo a construir a minha reserva de emergência e aí futuramente eu consiga ampliar este projeto. E eu conto com o seu apoio e vamos indo lá. E esse foi o conteúdo do vídeo de hoje aí, né, o qual eu gostaria de estar compartilhando com vocês, ao qual eu falei atrás aí, né, a importância de estar começando mesmo no pouco, né, que seguindo aquele princípio bíblico, seja fiel no pouco, para que sobre o muito você seja colocado. Então nós vamos começar aí com R$5. No próximo mês aí eu volto também falando aí a respeito do próximo depósito de R$10 e a gente vai continuando, construindo todas essas coisas, para que a gente de fato venha sair do vermelho e entrar no azul e começar a governar a nossa vida em todas as áreas, principalmente a área financeira. E o conteúdo de hoje é isso. E lembre-se,
Homem que não se governa se perde.